Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Infopod, o podcast do Grupo Infolaudo. E eu sigo aqui nessa missão de levar até você mais conhecimento, unindo a medicina e a ciência de uma forma leve, descontraída, e que você, que é público leigo, assim como eu, que é cidadão comum, possível paciente, consiga entender e se aproximar mais deste mundo que é tão interessante e tão importante que a gente tenha esse conhecimento. Né? Bom, hoje nós vamos falar de um tema que não é tão simples para o público em geral, mas que é muito importante e que isso faz toda a diferença no futuro da medicina no nosso país. Especificamente, vamos falar disso. E no episódio de hoje, nós vamos falar, então, sobre biobanco, estágio e pesquisa científica. Se assustou aí do outro lado? Fica tranquilo, porque eu tenho dois feras aqui para falar conosco sobre esse assunto. Nós vamos conversar com o Dr. Daniel Ogata, que é sócio fundador do Grupo Infolaudo. Ele traz essa novidade, já que o Biobanco do Infolaudo já é uma realidade, está em funcionamento. E nós vamos conversar também com o Dr. Rafael Simas, que é biólogo, pesquisador. Ele tem uma função, um nome importantíssimo, assim, ó, que eu erro para falar, e é ele que vai falar. Que mais que você é, doutor Rafael? Lab Manager. Ó, Lab Manager. É isso aí, gente, do Grupo Infolaudo. Bem-vindos vocês dois, muito obrigada pela presença. Obrigado. Prazer. Prazer é todo meu. Bom, vamos começar do começo, do básico do básico. O que é um biobanco? Quem vai falar? Vamos lá. Por definição, um biobanco é uma coleção de material biológico e as informações associadas. Então, nada mais é do que um local em que material de doação de pacientes fica acondicionado, cujo propósito único e exclusivamente é geração de pesquisa científica. Ele não tem um outro propósito que não seja esse. Essa é a definição de um biobanco, que foi recentemente até atualizada numa lei publicada em 2024, maio de 2024. Então, lá ela conduz toda o que é um biobanco e o que pode ser feito com o material que lá fica guardado. Então, respondendo a tua pergunta, é uma coleção de material biológico que vem de pacientes e a gente tem a função de apenas acondicioná-lo e mantê-lo para que seja utilizado no futuro para pesquisa científica. Tá, e aí a gente está falando especificamente de que material? É amostra, é dado, é tecido, é tudo isso? É um pouquinho de cada coisa, né? Então, é uma biópsia, que é um tecido, um pequeno fragmento, às vezes, que é coletado num procedimento cirúrgico, um órgão que é retirado também no procedimento cirúrgico, ele é utilizado para fins diagnósticos, né? O paciente precisa do diagnóstico e o que sobra desse material fica acondicionado, reservado, caso o paciente autorize, isso é importante falar, que o paciente ele tem que assinar um termo de consentimento autorizando, a gente pode futuramente utilizá-lo numa pesquisa científica. Uhum. E por que um laboratório de patologia decide abrir um biobanco? Simplesmente porque o laboratório de patologia ele é o fiel guardião de amostras de diversos pacientes. Então, assim, a gente encontra um rico material, um rico acervo de amostras de pacientes com as mais diversas doenças, né? Neoplásicas, infecciosas, inflamatórias. E este material é o material que a gente pode utilizar futuramente em pesquisas. Uhum. Esse material, ele é do paciente, mas uma vez que o laboratório analisa, o paciente, ele autoriza. Ele pode retirar? Pode, é dele. Tá, mas ele autorizando pode ficar com o laboratório eternamente aí o tempo que for necessário. Esse é um ponto bem importante, sabe? Porque o biobanco ele não é dono do material. Não interessa o documento que o paciente vem assinar, ele consente que nós guardemos o material. Uhum. Ele continua sendo do paciente. E está claro que a gente só guarda o material que sobra, né? Após a conclusão do laudo, do diagnóstico do paciente, sobrou aquele material, um material que seria descartado, né? Porque já concluiu-se o processo diagnóstico, os patologistas já laudaram. Aquilo que sobra, a gente convida o paciente a nos autorizar a armazenar e, no futuro, utilizar para pesquisa. Uhum. Mas ele continua sendo o dono do material. Tanto é que passaram-se dias, semanas, o paciente repensou, ele quer retirar a sua autorização de consentimento, ele nos procura, solicita o material, ele leva, é dele, e isso não modifica, sabe? É um material que nós não somos donos. Nós temos apenas a autorização para
guardar e no futuro disponibilizar para a realização de pesquisa. Entendi. Todo o material que entra no Infolaudo, vocês pedem para o paciente deixar lá para autorizar? Ou não? É um material específico? É só quando vocês veem na análise alguma coisa muito Sempre específica? que possível, sim, né? O que acontece? Nem sempre o material vem pelo paciente. Aí é um pouco mais complexo, né? Porque às vezes o material é coletado numa clínica ou vem de algum hospital, e aí realmente a gente tem dificuldade de conseguir a assinatura do paciente. Né? Agora, normalmente o paciente que ele vai até a nossa recepção, a gente oferece essa possibilidade dele assinar termo, né, explica, a gente já treinou a equipe, né, para explicar para o paciente o que seria isso. Se o paciente tiver dúvida, o Dr. Rafael, ele fica presencialmente no laboratório, ele pessoalmente pode conversar com o paciente, tirar qualquer tipo de dúvida. Então, é difícil conseguir esse material quando vem de um hospital, de uma clínica, mas existe essa possibilidade de aumentar esse biobanco fazendo esse caminho também? Teria que treinar também, passar essa instrução lá, plantar uma sementinha lá. O biobanco ele é muito novo, inclusive para nós. Foi um desafio que a gente encarou, começamos mais de 2 anos atrás, a costurar a ideia do biobanco. Aproveita e já conta essa história pra gente. Vamos contar a história. E nesse momento, nós estamos aprendendo como funciona um biobanco na prática, sabe? Então, nós resolvemos que, inicialmente, só o material que entra diretamente pelo paciente no Infolaudo. Aí a gente tem um contato direto com ele, fica muito bom porque a gente pode explicar, tirar qualquer dúvida ali na própria recepção do Infolaudo. Isso é muito bom para nós e passa confiança para o paciente, sabe? E a gente resolveu, nesse momento, só o que entra diretamente na recepção com o paciente, somente maiores de 18 anos. Então, existem algumas limitações para que o nosso biobanco ele comece da maneira correta, com o tempo, a gente aprendendo, nos acostumando com relatórios, com toda a questão de legislação. Óbvio que futuramente nós temos a pretensão de expandir. E aí sim, vai na tua pergunta, eu poderia ir às clínicas ou aos hospitais e fazer essa parceria para que lá, no dia da coleta, quando é feita a cirurgia, a biópsia, o paciente já autorize e aí esse documento vem para nós com o pessoal de coleta, né, do nosso time da coleta, já com o documento assinado e a gente poderia incluir no biobanco. Isso faria uma expansão, sabe, algo exponencial, digamos assim, em termos de acervo do biobanco. Por que só acima de 18 anos? Aí é uma questão de legislação. Quando o paciente é maior de 18 anos, ele assina um documento, como o Dr. Ogata já falou, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, popularmente chamado de TCLE. Quando o paciente é menor de 18 anos, são 2 documentos. Um é o TCLE, assinado pelo responsável, né, pelo responsável legal da criança, digamos assim, né, pode ser um adolescente. E o outro documento, a sigla é TALE, T-A-L-E, Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Esse é um documento um pouco mais complexo, porque dependendo da idade do paciente, ele tem que ser de uma maneira mais lúdica, até como se fosse uma historinha, um conto. Imagina a complexidade que é eu explicar para uma criança de 7, 8 anos, que já passou por uma situação desconfortável, né? Uma coleta de uma biópsia, uma cirurgia, explicar para ela que, aquele materialzinho que sobrou, os pesquisadores, você tem que mudar toda a linguagem. Então, nesse momento, a gente optou, calma, vamos por partes, vamos acertar, deixar tudo bem redondo no que diz respeito à coleta de maiores de 18 anos. Depois disso, a gente pode, claro, expandir a coleta para menores de 18, enfim. Parece tão absurdo isso. Porque os pais, eles decidem tudo, né? Da vida de um filho, eles que decidem escola, eles não pode só eles decidirem, né? Que o material do filho vai justamente ajudar na sociedade, vai... É tão... É uma discussão ética bem grande. E elaborar um TALE é muito complicado. É muito complicado. Até aproveitando o gancho, a aprovação de um biobanco ela é extremamente complexa. Por exemplo, a gente tem hoje os CEPs, né, que são os Comitês de Ética em Pesquisa, que várias instituições têm o seu CEP, que é justamente para avaliar os projetos de pesquisa que às vezes tramitam nessa instituição, eles avaliam e tal. E existe a CONEP, que é a qual todos os CEPs estão vinculados, que é um órgão federal, Brasília. O biobanco ele passa pela CONEP, obrigatoriamente pela CONEP, né? Então a discussão ela é feita lá em Brasília. Ela não é feita loco regionalizada.
né? Então a gente encaminha toda essa papelada lá para Brasília, né? A gente acompanhou todos os passos, né, da tramitação desse biobanco lá na Conep. São pouquíssimos biobancos nesse formato no Brasil, diga-se de passagem, né? Sim. Eu salvo engano, são um pouco mais de 100 biobancos em todo o Brasil, só que parte desses biobancos, eles não estão na plataforma atualizada, que é a plataforma Brasil, que ela centraliza, né, que ela organiza toda a tramitação em comitê de ética. Então, como o doutor Ogata falou, inicialmente você manda para um comitê de ética regional, para ele fazer a primeira avaliação. Isso. No nosso caso, nós temos um comitê de ética aqui em Itajaí, a gente encaminhou para o comitê de ética, só que obrigatoriamente qualquer biobanco, não interessa que ele seja um biobanco de material biológico humano senso geral, ou um biobanco de dentes, por exemplo, que também existe, né? As coleções só de arcada dentária, de dentes, né? Biobanco de material dentário. Ele obrigatoriamente precisa do aval lá de Brasília. Então a Conep, vinculada ao Ministério da Saúde, checa toda essa papelada e a tramitação, esse alvará, digamos assim, ele é emitido diretamente por Brasília. Demora, burocracia, normal, pela complexidade. Sim. Você imagina, a pessoa está confiando a nós guardarmos um pedaço do corpo dela. Tem que ser algo levado a sério, tem que ter uma certa fiscalização. Só que, claro, demora por todas as demandas. Você imagina que a Conep, ela recebe projeto do Brasil inteiro para avaliar. Alguns são de biobancos, outros são de outros protocolos de pesquisa. E aí a gente fica numa fila virtual, Sim. digamos assim, né? Legal. Me aproveita e me conta como foi essa ideia, como surgiu essa ideia, já que o Biobanco do Infolaudo está em plena atividade inicial, né? Como foi essa ideia, como surgiu esse papo, como que vocês fizeram e até... Conta pra gente essa trajetória aí. A trajetória é uma trajetória bem interessante, né? Incidental, digamos assim. Semi-incidental, né? Diga-se de passagem. Eu acho que assim, olha... O que acontece? Eu e o Rafael, a gente já se conhece há muitos anos da universidade, né? Da Univale, né? Então a gente já fez uma amizade ali, né? Como professores da Univale e tal. E o Rafael, ele tinha conseguido um pós-doc na Suécia, né? Isso. E estava 2015. 2015. Isso. Estava tudo certo para ele ir para esse pós-doc lá na Suécia. Foi quando, né, por problemas relacionados à bolsa, falta de dinheiro e tal, eles meio que cancelaram em cima da hora, né? As vésperas do embarque, As vésperas do embarque, aí ele ficou meio sem norte. E na época também eu tava com uma proposta fora do Brasil, e aí eu tava analisando, e aí a gente sentou pra conversar, daí eu me lembro que eu comentei com ele assim, cara, manda e-mail pra todas as universidades ou instituições que você tem interesse de trabalhar, né? E você fez isso? Eu troquei e-mails e o processo de conseguir uma vaga fora do Brasil, que era meu objetivo, né? Eu queria ter isso no meu currículo, ter uma experiência internacional. Os e-mails caíam na caixa do esquecimento de quem eu mandava. Spam. E aí acabou que eu voltei, então, como cancelaram a minha bolsa naquela época, eu fiquei como docente na universidade e a gente continuou, e o Ogata pensando no voo dele. Né? Isso. Ele tinha o paralelo dele, o desejo dele também. E aí logo depois aconteceu que eu consegui, na mesma instituição, né, no Karolinska, que foi onde eu acabei trabalhando por quase 5 anos na Suécia, eu consegui a vaga, fui pra lá e aí a gente se afastou fisicamente, digamos assim, não compartilhávamos mais o mesmo local de trabalho, mas virava e mexia, a gente trocava uma ideia. Ele lá e eu aqui, né? Porque eu acabei ficando aqui e na verdade quem foi pra fora foi ele. Ele foi pra Suécia, no Karolinska, trabalhou lá durante 5 anos, né? Eu fiz quase 2 anos de pós-doc, depois fiquei mais aproximadamente 3 anos como especialista em pesquisa lá no Karolinska. Mas tudo acaba, né? E aí quando acabou, a gente se reaproximou de novo de uma maneira muito interessante. Por meio das redes sociais. Instagram. Eu olhei no Instagram, ele fez um texto de despedida da Suécia, dizendo que estava voltando pro Brasil. E eu me lembro que eu estava voltando do hospital, eu tava trabalhando e tal, né? Na volta do hospital eu peguei, mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, tá voltando pro Brasil, me passa o telefone. Você já tava no Brasil, né? Eu tava no Brasil. Você já tava no Brasil? Foi uma segunda... Na primeira postagem, você entrou em contato comigo. Na segunda, eu postei, pessoal, eu troquei meu telefone. Isso. E aí, a gente começou a conversar por telefone. Isso. Aí eu peguei aquela coisa, né? Eu falei assim, ô Rafa, eu falo Rafa porque nós somos amigos já. Eu falei, Rafa, a gente precisa conversar. Ele falou, sobre o quê? Eu falei, eu não faço a mínima ideia.
A gente tem que sentar e a gente tem que ter aquele papo de nerd, assim, sabe? Aquele papo assim, vamos pensar em alguma coisa pra fazer, tem que nascer alguma coisa disso, não é possível. Aí, tá bom, quando que você quer conversar comigo? Eu falei, sei lá, pra ontem. Me lembro que eu cheguei em casa, tava sozinho, comecei a esquentar a comida e trocando mensagem com ele. Aí a gente marcou, acho que pro dia seguinte já, né? Acho que foi uma coisa bem muito rápido. rápida. Aí ele chegou lá no laboratório, e aí? Eu falei, e aí, vamos ver, sei lá, o que a gente pode fazer juntos? Aí a gente começou a amadurecer alguma ideia e tal. Até que nasceu essa ideia do biobanco, que já era, na verdade, uma necessidade, né? O biobanco, na verdade, então, nós estávamos lá tomando café e conversando, o papo de nerd, como Porque diz você o Gato. voltou sem nada Eu voltei sem garantido. emprego, voltei sem nada. Sem nada. Eu voltei, agora eu tenho que arrumar minha vida. E foi muito rápido a conversa com o Ogata, assim, esse contato da gente conversar. E aí, tentando revisitar as ideias que a gente tinha na época de docente junto, nós tivemos uma aluna que ela tentou um projeto no comitê de ética, ele não foi aprovado porque Isso. o comitê de ética alegou, essa ideia de pesquisa de vocês, ela se caracteriza como um biobanco, e vocês não têm um biobanco hoje. Então, o projeto foi indeferido. Tudo bem, né? Ela se formou, fez o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, com outro tema, deu-se um jeito pro TCC, só que daí nessa conversa, pera lá, e aquela história de biobanco? E a gente começou, bom, vamos atrás da legislação. E aí foi um trabalho árduo, porque nós somos da área da saúde, né? Eu sou biólogo, o Ogata é médico, a gente não tá, assim, habituado a ler legislação. Aqueles textos longos, às vezes meio prolixos, sabe? Cheio de detalhes, mas era aquele caminho. Ou a gente abraçava de pegar a legislação e tocava a ideia do biobanco, ou a gente ia tomar outro café outro dia pensando em qual que seria a ideia. Qual seria a ideia? Qual que seria a ideia? Não, vamos atrás da legislação. E a gente começou. E deu trabalho. Muito Quanto trabalho. tempo dessa ideia, vamos montar um biobanco até temos um biobanco? A gente acho que começou a conversar sobre o biobanco final de julho, começo de agosto de 2024, quando eu voltei para o Brasil. Nós submetemos para o Comitê de Ética final de setembro, começo de outubro daquele mesmo ano, Comitê de Ética local. Local. Ou seja, foi quase um ano só vendo legislação. Do mesmo ano, de 2024. A gente se debruçou em cima da legislação e mandamos para o Comitê de Ética, e aí do Comitê de Ética local até a aprovação, a nossa aprovação foi em abril, eu só não lembro se foi dia 12, 10 de abril de 2025. Aí foi só espera. Foi espera. Na verdade, o problema da espera é que, naturalmente, existem correções a serem feitas. Então, quando a gente manda o primeiro projeto, nós mandamos, eu sinceramente não lembro muito bem, mas foi setembro, outubro, logo depois vem a primeira pendência. Ó, vocês têm que melhorar isso e aquilo. Então, você se reúne, corre atrás, resolve, reescreve. Os envolvidos do biobanco leem, todo mundo concordou? Manda pro comitê de ética. Aí o comitê de ética local aprova. Foi a nossa primeira comemoração. Ó, o comitê local aprovou, que isso te dá uma esperança. Claro. O comitê de ética ele é vinculado à CONEP. Se ele aprovou, ou seja, a gente conseguiu o primeiro crivo, bora, vai dar tudo certo na CONEP. Manda pra CONEP. E é isso, já estamos na época do Natal, Final verão. de ano. A gente até tinha esperanças de que ele seria aprovado antes das festas de fim de ano. Isso. Né? Não foi. Não. Ledo engano, né? Óbvio que não seria, E aí- porque é complexo. E aí voltou com pendência. Eu acho que foi em fevereiro, voltou com mais pendências. A gente Aham. até ficou, nossa, passou pelo comitê de ética local, voltou com pendência, mais coisa. Tudo O que bem. é normal, né? O que é normal. O que é É normal. outro olhar nacional. É. daí. Sabe o que é interessante nessa história do biobanco? Nós não tínhamos com quem conversar. Assim, Porque não tem do ninguém nosso aqui que círculo, tenha. né, da nossa bolha, vamos dizer assim, não tem. Não tem. Um biobanco com as características, Sim, não tem referência. não. É o Nenhuma. único. Então nós tínhamos que destrinchar a Mas legislação. Isso é muito legal, né? Porque é o único da região, a região, o Vale do Itajaí todo ou do estado? Não, o estado tem mais biobanco. Em Itajaí nós temos um biobanco de dentes, do curso de odontologia, então eles têm um biobanco de dentes, mas também é um biobanco que não está atualizado de acordo com o que pede a plataforma Brasil. Tá. E é dente também, né? E é dente, exato, é mais limitado. Agora, nesse formato nosso, Acho que... nós temos, no estádio, nós temos 8 ou 9 biobancos. Muitos deles não estão operantes. Isso. A gente veio para trabalhar, Uau. tá? Então a gente começou agora em abril. Como o Ogata falou, a gente está treinando o pessoal para começar a coletar. Estamos organizando material e a ideia é que isso embale. Tá. Pode falar. Não, é porque assim, ó, o biobanco, ele começou agora. Pra gente conseguir enxergar assim, os resultados, leva um tempo. Porque se imagina o seguinte,
quando a gente fala em pesquisa, a gente tem que ter, assim, um N. O N seria número de pacientes ou de amostras robusto. Então, a partir desse momento que a gente criou o biobanco, até você ter um N robusto para qualquer tipo de pesquisa, leva um certo tempo. Né? Então, a gente vai conseguir enxergar o resultado do biobanco, digo assim, daqui uns 3, 4, 5 anos. Né? Então, é importante dizer o seguinte, que a criança nasceu e agora ela está se desenvolvendo. Sim. E aí a gente vai olhar lá na frente vai poder olhar para trás e falar, ó, o que esse biobanco trouxe de benefícios para a sociedade, né, em relação à pesquisa científica e tal, né? Isso a gente já está se movimentando. O que é importante. Digamos, é um trabalho prospectivo, a gente está incluindo os pacientes a partir desse momento, desse ponto, eu posso incluir pacientes que estão com seu material armazenado no Infolaudo antes da criação do biobanco? Eu posso, né? Só que eu tenho que ir atrás deles com um termo de consentimento, explicar para eles, para que eles assinem. Ah, tá. Então, eu posso fazer busca ativa também de pacientes que têm o seu material armazenado com o Infolaudo antes do início das atividades do biobanco. Ah, que bom. Então, na verdade, existe uma chance de aumentar o biobanco sem depender de novos casos. Se houver, assim, um trabalho interessante que a gente precise de um N mais robusto, a gente pode fazer isso. Entendi. Né? E de que forma essas amostras, ou biobanco de forma geral, pode contribuir daí para a sociedade, para a medicina, para diagnósticos, para tratamentos, que imagino que seja essa a finalidade? Assim, hoje a gente fala muito em oncologia, né? A gente fala em biomarcadores, né? Biomarcadores tumorais. No passado, os biomarcadores basicamente era para segmento dos pacientes oncológicos, aquele paciente que teve um tumor que produzia um determinado tipo de biomarcador, você trata, opera o paciente, daí você faz a avaliação após o tratamento com a avaliação desses marcadores para saber se existe ainda picos ou não, se tiver pico tem que suspeitar de doença metastática, persistência da doença e tudo mais. Mas aí, depois de um tempo, começaram a surgir outros papéis fundamentais desses biomarcadores, entre eles prognósticos, né, que é tipo assim, esse biomarcador está associado com o pior curso da doença. É um paciente que vai evoluir mal, é um paciente que não vai ter boa resposta ao tratamento, tal. Existem esses biomarcadores. E existe, que eu considero mais interessante, assim, que eu digamos assim, que é o cutting edge de todos os biomarcadores tumorais, que são os preditivos de tratamento. O que é um biomarcador preditivo de tratamento? É quando você descobre que um câncer produz uma determinada proteína, e essa proteína, ela tem total relação com esse câncer, o surgimento dele, o comportamento dele, e essa proteína, ela pode ser no futuro bloqueada por algum fármaco. Né? E o bloqueio dessa proteína mata o tumor, entende? Então, assim, o que eu vejo hoje de grande perspectiva em relação ao biobanco, ao trabalho com os biomarcadores, é isso. A gente vê que a medicina, a oncologia mudou muito nesses últimos anos, justamente envolvendo pesquisas de biomarcadores tumorais, né? Que eu considero que esse seria o grande foco, talvez, do biobanco, e a grande contribuição da Infolaudo para a sociedade. Sim. Não estou dizendo aqui que pode nascer algo que mude o curso da doença aqui em Itajaí e tal, mas eu acho que Itajaí pode ter uma participação, né? A gente hoje tem, observa que tem artigos científicos que, inclusive Infolaudo já produziu artigos científicos que foram citados em grandes guidelines hoje no mundo para rastreio de câncer gástrico, por exemplo. A gente pode ver que trabalhos que nascem aqui, eles podem ter uma certa reverberação fora do Brasil. Né? Eles podem contribuir para alguma tese, algum entendimento a respeito de uma determinada doença. Porque na prática, para eu entender melhor, qualquer tratamento ele vai partir de uma pesquisa que foi feita com mais números e tal, para que dê o resultado e daí ele se torna um tratamento aplicável. As pesquisas, né, costumeiramente elas envolvem o que a gente divide como a parte básica e a parte clínica. Na parte básica, o que a gente inclui? Trabalho com os ratinhos, né? Todo mundo já ouviu falar que que são utilizados ratinhos, camundongos, né, em laboratório. Além disso, cultivo de célula, né? Então, às vezes você não tem um animal vivo, mas você tem células que você cultiva. Só que todos esses cenários da área básica, eles mimetizam, né? Eles tentam imitar o que acontece com o paciente de interesse, que no nosso caso, a gente não é medicina veterinária, a gente é medicina voltada à saúde do ser humano. Então,
A etapa final, onde a gente precisa chegar, onde a gente quer chegar, é analisar agora o material biológico humano. O desenvolvimento de um fármaco, ele inevitavelmente passa por revisão de literatura, por ferramentas, especialmente atualmente, de inteligência artificial, cultivo de célula, utilização de animais de laboratório, só que vai chegar um momento que, inevitavelmente, eu vou precisar acessar material biológico humano. Então, isso explica a riqueza de um biobanco. Esse material, ele é muito importante, porque se nós não analisarmos o paciente, que é o nosso alvo, não tem como eu desenvolver uma nova intervenção, uma terapêutica nova. E uma coisa que é interessante, enquanto eu escutava o Ogata, é o seguinte: pacientes que levam material pro Infolaudo, que eventualmente eles têm um laudo saudável, não, né, tava com uma gastrite, algo menorzinho, sem, né, um grande impacto, algo nesse cenário, ele também é importante. A amostra do tecido saudável, ela é tão importante quanto a amostra de um tecido com uma neoplasia, com uma doença mais grave, digamos assim. Porque desenvolvimento de tratamento, ele se baseia em comparação. Nós precisamos entender como é que é o paciente saudável, como é que é um tecido biológico saudável, já tem muito bem descrito na literatura, claro, mas quando você está tentando identificar uma nova molécula, um novo marcador, como o Ogata falou, um marcador tumoral, eu preciso ter certeza que aquele marcador tumoral é de fato algo peculiar à célula tumoral. Então a gente vai lá, opa, no nossa amostra, no nosso acervo, nós também temos material de pacientes que não tinham essa condição. Sim. Exatamente. Você isola, sabe? Então isso é muito importante para o desenvolvimento do tratamento. Então, não é só a amostra doente, digamos assim, que serve para o biobanco, é a saudável também. Saudável ou com outras doenças, como o Rafa falou, que não tem um impacto clínico tão relevante, como uma gastrite, né? Sim, mas serve de comparativo. Serve de comparativo. Quais são os principais desafios para manter técnicos e para manter o biobanco ativo e seguro? Eu penso que manter o biobanco na parte técnica, ele não é um desafio muito grande, pelo seguinte: o biobanco só vai guardar o material que sobrou da rotina do laboratório de diagnóstico. Só precisa ter espaço de armazenamento. Exatamente. Isso. E aí um cuidado maior é com relação à legislação. Isso sim, é um cuidado bem... demanda um pouco mais de atenção por nossa parte. Por quê? Como eu comentei no início, a legislação foi atualizada em 2024. 2026, 2027, talvez ela mude. Nós temos que fazer algumas alterações. Então, isso é importante. Outra questão, a gente assegura pro nosso paciente, né, para a pessoa que consentiu com o armazenamento da amostra, que ela pode retirar o material. Então, se ela chegar no Infolaudo e quiser o material de volta, ele tem que estar de fácil acesso no biobanco, tá aqui, a gente faz a tramitação, ela leva o material, né, porque ela mudou de opinião, é um direito do paciente. Se ele estiver sendo utilizado aquele material naquele momento para uma pesquisa, como é que fica? Essa pergunta é muito boa. No momento da assinatura do TCLE, é explicado para o paciente como que funciona o biobanco, e aí, antes da assinatura dele, existe um espaço que ele marca um X. Solicito ou dispenso a aplicação de um novo termo de consentimento. Porque, como a gente comentou, nesse momento, nós apenas armazenamos o material. Aí a gente começa a conversar, a costurar, né, digamos assim, com outros pesquisadores, um pessoal de um grupo de câncer gástrico, suponha. Opa, vamos pegar o material de câncer gástrico. Então a gente levanta no nosso acervo tudo que a gente tem de material de interesse para aquela pesquisa e eu preciso pontuar quantos deles dispensaram a aplicação de um novo TCLE e quantos solicitaram. Esses que marcam solicitaram, a gente só pode utilizar o material se nós conseguirmos o contato com eles de novo. Entendi. Sendo que, na verdade, isso é importante deixar claro, é o mesmo TCLE, basicamente. Só que agora ele vai ser informado de que, esse seu material vai ser utilizado na pesquisa do professor doutor fulano. Sabe? Não mudou em nada. Então, óbvio que quando ele marca dispenso, para mim, como alguém ligado à gestão, ele autorizou e fica mais dinâmico. Mas se ele aparecer ali do nada e falar, não quero mais, quero meu material de volta, e agora? Ele pode, chega na recepção, a gente localiza o caso dele e na mesma semana o material está separado para ele retirar na recepção. Isso é a prática do laboratório. Tá, mesmo que esse material esteja sendo utilizado naquele momento para uma pesquisa. Suponha, esse material já está em análise para pesquisa. Se ele quiser cancelar mesmo em análise, é um direito dele. A gente retira e o dado dele fica fora. Fica fora. Ah, tá. Fica porque fora. são vários dados para fazer a pesquisa, então é um a menos ali. É um a menos também. Tá. Exato. E essas amostras não têm validade? Dá para armazenar? Essas amostras, elas estão hoje em blocos de parafina. Elas ficam armazenadas por 5 anos. Tá.
né? Se daqui a 5 anos você quiser revisitar aquela amostra por qualquer razão, ela tá lá. Na realidade é o que a legislação diz, mas a gente, na realidade, deixa armazenado por tempo indeterminado, né? Esse é o tempo de legislação. É o tempo correto? de legislação, né? Entendi. Normalmente, os laboratórios de patologia, eles deixam armazenado ad eterno o material, né? Tá. Ninguém elimina, é difícil, né? Eu desconheço. Mas, em geral, assim, no bloco de parafina existe uma preservação maior do tecido para pesquisa. Desde que, lógico, você tenha condições adequadas de armazenamento, né? A gente tem essas condições adequadas, né? Não fica exposto a temperatura alta e condições de umidade, e etc e tal. Mas, em geral, a gente consegue trabalhar com materiais que estão 5 anos armazenados, a gente consegue. 5, 10 anos. 5, 10 anos. Outro ponto importante é, quando se fecha uma parceria com um grupo de pesquisa para utilizar o material do biobanco, o Infolaudo, ele não cede esse material ao pesquisador. Nós, como os responsáveis pelo biobanco, a gente avalia o que esse pesquisador precisa. Ele precisa de lâminas com análise imunistoquímica, desculpa o termo se ficar muito complexo, mas uma análise imunistoquímica de um marcador qualquer. O Infolaudo vai preparar essa lâmina, assegurando que aquele material continua sob nossa responsabilidade. Tá. Então, isso é muito bom para o paciente saber, não interessa Não que é um sai professor dali, né? renomado, não. A este professor, a gente cede a lâmina com a análise, pronto, o material continua conosco. Então, dá uma segurança para o paciente, sabe? E de maneira alguma, isso até por LGPD, né, a legislação de proteção de dados, esses pesquisadores saberão o nome do paciente. Sim. Dados pessoais, não. A gente pode passar o que é chamado de informação associada. Idade, sexo, as possíveis... o motivo da solicitação do exame, né? Por que ele chegou até o Infolaudo? Essas informações, ok. Que fazem diferença. Que fazem diferença. Isso. Quando você define um perfil epidemiológico, você precisa saber desses dados. Isso é previsto como, né, existem os riscos de pesquisa e um dos riscos é a identificação do paciente. Então a gente trabalha em cima da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, justamente para evitar que os dados sensíveis acabem vazando, né? Então isso, a gente tem todo um aparato para que isso não aconteça, né? Joia. E o que você precisa de material? Você falou da amostra retirada, ele vem para ter o laudo dele, né, o diagnóstico da doença e tal. De material humano, precisa de algo além do que o laboratório já tem para trabalhar num biobanco, não? Na verdade, quando tu diz do material a ser armazenado, Isso. não. Não. O que nós recebemos é suficiente. Óbvio que se a gente está identificando uma questão muito específica, algo muito, sabe, breaking news, né? Algo que ninguém viu, aí a história muda, porque daí a gente passa a trabalhar com um relato de caso. Aí sim, eu posso entrar em contato com o paciente e eventualmente, suponha, você fez algum exame de imagem, aí a gente entra em contato com ele e muda a tramitação, porque daí agora eu deixo de fazer só um estudo retrospectivo de um material que estava armazenado, passo a fazer um estudo de caso e aí eu entro em contato com o paciente. De novo, tramitado em comitê de ética, respeitando a legislação, convido o paciente a nos encontrarmos com ele, a gente está inclusive com um relato de caso em andamento, e aí o paciente foi super bacana com a gente, passa todas as informações a mais que são interessantes para você incluir naquele estudo. Ultrassom, raio-x, não interessa, né? Esses exames que eventualmente o paciente tem em casa e que não chegam para nós, muitas vezes, Sim. pode ser interessante, mas são alguns casos, né? Tá. Quem tem acesso ao biobanco? Quem pode usufruir do biobanco? A tramitação no biobanco hoje, tô falando demais. Não, é contigo mesmo. Tô falando demais. É contigo A tramitação no biobanco hoje, qualquer pesquisador, né, vinculado a um instituto, né, devidamente legalizado, digamos assim, seja ele um hospital, seja uma universidade, ele pode nos procurar e solicitar o material. Para ele fazer isso, ele vai nos encaminhar o projeto de pesquisa. A gente tem que saber se é algo que pode ser executado. Eu não estou nem falando de questões de ética nesse momento. Eu quero saber se de fato é uma técnica que nós no Infolaudo podemos fazer, porque senão é perda de tempo. Então, a primeira etapa é solicitar ao Biobanco Infolaudo aquele material, mandando o projeto para nós. Se nós aprovarmos, né, como é nosso interesse aprovar, primeiro a gente não quer colocar barreira, a gente quer aprovar, a gente orienta esses pesquisadores a fazer a tramitação no comitê de ética, porque pela legislação, de novo, esse material só vai poder ser utilizado após a aprovação agora do projeto de pesquisa.
Só que agora é no Comitê de Ética local. Local. A tramitação Brasília já foi feita. Então, o Comitê de Ética local analisa, deu o crivo, aprovou, perfeito. A gente separa o material, né, faz as lâminas, entrega para o pesquisador, e aí agora é o trabalho dele escrever e publicar, seja um congresso, uma revista científica. Mas o trâmite é passar pelo biobanco primeiro, Comitê de Ética, para só então ter o material fornecido. Entendi. Já que você está falando demais, eu vou perguntar agora para o Daniel. Vou tomar água. Toma água, respira. Ô, Daniel, do ponto de vista médico, como proprietário de um laboratório, o biobanco modifica alguma coisa? Agrega ou não? O biobanco é uma coisa, o laboratório é outra? Eu acho que os dois se articulam, né? Por que eu digo isso? Porque é aquela coisa assim de aproveitamento, né? A gente tem que aproveitar o laboratório ao máximo. Uhum. Então, assim, a gente tem que aproveitar o laboratório ajudando a sociedade com bons diagnósticos, isso ajuda todas as partes, né? O médico, o paciente, né? E também a parte de pesquisa que consolida a atuação do Infolaudo dentro desse cenário de saúde. Uhum. Então, o que muda basicamente é isso, tá? Então, basicamente, digamos, é uma contribuição a mais que o laboratório hoje oferece para a sociedade. Entendi. E uma pessoa que não levou a sua amostra para o Infolaudo analisar e dar o diagnóstico do que ele tem, ele pode querer participar do biobanco com alguma peça dele, ele pode trazer? Existem situações que são as seguintes: o paciente acabou de fazer a coleta do material, ele ainda está meio, né, sonolento por conta do procedimento em si, e aí quem traz o material é um familiar, é o cônjuge, é o pai, a mãe. A gente pode entregar o material, o TCLE, perdão, para ele levar em casa, para a hora que essa pessoa estiver recuperada, assinar e deixar conosco na recepção. E até mesmo no momento em que ele passa na recepção do Infolaudo para coletar seu resultado de exame, ele pode, naquele momento, assinar o TCLE. E num cenário que ainda não aconteceu, mas pode, alguém assistiu o nosso episódio e, eu fiz uma biópsia em outubro. Acho legal participar. Só visitar o Infolaudo, a gente localiza o caso, imprime o documento, a pessoa autoriza, tá tudo certo. Mas e se o material, que acho Foi que a em pergunta outro, foi em isso. outro laboratório? Foi a Sei lá, pergunta uma dela. pessoa de Blumenau, vamos pensar assim. Uma situação diferente, né? A gente nunca passou por uma situação assim. Porque agora a gente está divulgando o biobanco, né? Nas redes sociais, aqui no podcast. Pergunta então, foi boa. Pergunta foi boa. Isso vai tomar uma proporção. Digamos que a pessoa fez, de outra cidade, ela tem esse material, eu quero contribuir com esse biobanco. Eu não vejo empecilho. Não há empecilho. O material, primeiro, se está num outro laboratório, não interessa qual laboratório, o material é sempre do paciente. Sim. Então ele pode retirar. O que ele vai fazer com aquele material a partir do momento em que ele retirou é uma questão pessoal. Se ele vir até o Infolaudo e nos ceder, né, conceder a armazenamento, a gente faz a entrada do material, o mesmo trâmite. Fazer o mesmo trâmite, como se fosse dar um diagnóstico, analisar. Exato, ele entra pelo Infolaudo, a gente faz o mesmo trâmite, ele passa a fazer parte do acervo Infolaudo laboratório. Quando ele assina o TCLE, ele passa a fazer parte do acervo Infolaudo biobanco. Entendi, só não vai ser analisado para dar um diagnóstico, a pessoa Exatamente. já tem o diagnóstico. Se quiser um diagnóstico diferenciado, nós temos time Isso especialista, entendeu? Você quer ter certeza de que o diagnóstico está certeiro? Entendi. Tá. Mudando um pouquinho de assunto, a gente está falando de biobanco. Vamos falar um pouco de estágio. O Infolaudo, você é professor de universidade, você também. Vocês abrem esse espaço para estágio dos estudantes de medicina, de biologia, enfim, da área da saúde? Com certeza. Laboratório de portas abertas. Inclusive, o Infolaudo já recebeu, alunos de fora do Brasil, né? Nós tivemos alunos da Itália, da Turquia, Chile, né, que fizeram estágios ali com a gente, ficaram 1 mês, 2 meses. O laboratório também tem essa função, né? A gente está de portas abertas. É lógico, a gente não consegue absorver todo mundo que chega lá com esse desejo, essa vontade, mas na medida do possível, sempre que a gente pode, a gente acaba realmente absorvendo estagiários dentro do hospital, dentro do laboratório. E esses estagiários que você fala, eles vêm para conhecer o espaço, para trabalhar, mas eles são remunerados? Como é que é? Tem diferença o estágio remunerado que vocês contratam, que vem por conta própria? Hoje, nós temos no Infolaudo alguns estagiários contratados. Então, eles recebem o estágio, a bolsa do estágio, como em outras empresas. E a vantagem é que daí ele compartilha, ele aprende, né? A função do estágio, ele aprender algo
Então, a gente costumeiramente faz com que os estagiários, eles rodem, digamos assim, dentro dos setores do Infolaudo, que é para a parte do engrandecimento, do conhecimento dele, né? E muitos desses estagiários acabam se efetivando depois conosco. Eles começam o estágio e gostam do laboratório, têm um bom desempenho e acabam se efetivando. Hoje, no nosso time, eu acho que a maior parte é composta de ex-estagiários. Óbvio que é um cenário interessante, mas não é sempre que acontece. Muitos vêm, aprendem e seguem o seu caminho. Então tem esse lado, né? Independente de querer ficar ou não, para nós é interessante, especialmente a área da saúde, biologia, nós temos biólogos, biomédicos, enfermeiros, eles fazem esses estágios lá porque muitas vezes eles não têm essas aulas práticas. É diferente do curso da medicina. O curso da medicina, eles vivenciam isso na aula prática. Então, muitas vezes a gente não tem estagiário da medicina. Embora as portas estejam abertas. E esses outros cursos, por não ter essa aula prática, é comum deles procurarem o Infolaudo porque acaba tendo uma bagagem prática, né? Currículo. Currículo e também é o seguinte, né? Eles acabam sendo formados profissionalmente dentro do Infolaudo, porque não existe nenhuma instituição hoje que forme, por exemplo, técnicos em laboratório de patologia. Então, eles acabam se formando, né, como técnicos, eles ficam habilitados e muitos até conseguem, né, trabalhos em outras instituições e tal, por meio disso. Assim não existe? Não existe. A gente acaba... A maioria dos técnicos de laboratório de patologia acabam aprendendo a rotina na prática, com estágios. Não tem curso para isso, não tem formação. Não tem. Aí ele faz uma faculdade de... Não, é biologia ou biomedicina, mas... Se ele quer trabalhar com patologia... Exatamente. Ele tem que procurar um laboratório para estagiar e para daí desenvolver essa profissão especificamente. Exatamente. Uau! Deveria ter, não? Bom, é um diferencial, né? Sim, você bacana pega que já é na prática, né? A matriz curricular traz algumas aulas práticas, só que para esse aluno que fez o estágio, ele acaba tendo uma segunda página no seu currículo, uma experiência em que ele aprende a fazer análise macroscópica, aprende a fazer a histotécnica, aprende a fazer imunistoquímica. Então, são esses os setores, aprende a fazer a biologia molecular. Isso. Então, ele acaba que engrandece o currículo. Por mais que ele fique, como o Ogata falou, 2 meses, como foram o caso dos alunos que vieram de fora, outros alunos aqui da região ficam mais tempo, 6 meses, querendo ou não, ele já pode numa entrevista de emprego dizer, não, eu tenho adquirir certa expertise porque fiquei um tempo no Infolaudo e aprendi essas técnicas. E ele vem diretamente ao Infolaudo ou é tudo via instituição de ensino? O estagiário? A maior parte dos nossos trâmites ela é feita através das parcerias com as instituições de ensino. Então, cada instituição de ensino tem um modo que eles organizam, né, os bancos de dados dos alunos, a gente anuncia, aberta a vaga. A gente utiliza a nossa rede social. Então, vagas abertas para estágio. Já utilizamos a própria Univale. A própria Univale. Né? A própria Univale, ela já tem essa parte de estágios bem constituída dentro da universidade, então ele já tem toda a parte de tramitação, de documentações e tudo mais, né? Então, já utilizamos também a Univale. Que legal. Deixa eu voltar um pouquinho para o biobanco, que me surgiu uma dúvida aqui. A gente falou dessa possibilidade, né? De repente, alguém que fez o seu diagnóstico em outro laboratório trazer. Mas aí a gente trabalha também com uma outra possibilidade, que é o medo, o receio que ele tem, embora vocês já tenham falado dessa segurança, de que não vai ser divulgado. Imagina que a pessoa, quando tem uma doença, quando ela quer o sigilo total, né? E é uma coisa que ela não divulga, às vezes, nem para a própria família, né? Sim. Qual é exatamente a segurança que ele tem, assim? Vocês falaram que ele não vai ser divulgado e tal, mas existe alguma brecha nisso? Não? É totalmente seguro, 100% seguro? Qual é que a gente pode falar hoje para um público que realmente não entende disso, mas, poxa, ele tem um material em casa, já que existe essa possibilidade de ele trazer. Qual é essa segurança que vocês dão, assim? O Infolaudo, ele tem um sistema automatizado de gerenciamento do material que lá se encontra, né? Então, hoje ele já existe um sistema que controla desde a entrada até o arquivo. Ou seja, passou pelos setores técnicos, emitiu-se o laudo e ficou arquivado. Já existe essa ferramenta. Quando esse material for utilizado para pesquisa, os dados associados ao paciente, que é esse o receio, de, será que vão saber quem sou eu no meio desses 100 pacientes que estão sendo utilizados no estudo? A gente exporta os dados sem o nome. Então, é muito simples. Ele parece algo complexo, mas não é. A gente
importa os dados e omite o nome. Ele então, vira um código, é um código. alfanumérico. É o paciente 1, 2, 3, ABC. É o paciente Entendi. A1, é o paciente Sabe? B2, é o paciente C3. Ele Nem vira o um próprio dado. paciente sabe que ele é a B12. O paciente ele vai ter direito a saber que o material dele está sendo utilizado para um estudo Isso. que está Tá. sendo publicado. Mas ele não sabe em qual barra do gráfico ele se encontra. Sim. Sabe? E Ele não isso é sabe. relevante para pesquisa, para o biobanco, para o dado, tudo. Totalmente irrelevante. Né? Então é bem tranquilo, é bem seguro. Entendi. Então, gente, você que está aí com seu material, eu já tô querendo trazer mais material pro Biobanco do Infolaudo, sabe? Que é super seguro, você vai virar um código. Então, você pode ajudar. Porque eu fico pensando, depois do último podcast que a gente fez sobre essa questão das universidades, né? Uhum. Quanto mais pesquisadores a gente tiver, quanto mais qualidade, penso eu, né? Nessas pesquisas, a sociedade só tem a ganhar, né? Sim, sim. A gente tem que criar essa cultura de pesquisa científica no Brasil. O Brasil ainda está bem obsoleto. Né? Tipo, comparando com os Estados Unidos, que é o país onde mais se produz, né, artigos científicos de qualidade. Se a gente for para o estado da Flórida inteiro, ele produz mais artigos científicos, tem mais estudos clínicos em andamento do que no Brasil inteiro. Um estado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 50 estados. E o Brasil é bem grande, poderia estar anos-luz à frente, né? O que vocês acham que barra isso? É só a cultura de não investir ou falta mais a sociedade privada, assim como vocês, investirem? Acho que é multifatorial, né? Primeira coisa que eu digo, assim, que a gente bate na tecla é financiamento. Por mais que existam financiamentos, né, acho que se a gente tentar pensar isso de uma forma escalonada, eu acho que ainda é muito pouco, né? As universidades investirem mesmo em pesquisa, e quando digo investir, não é investimento de tempo, é dinheiro também, porque pesquisa custa caro, né? Então, tipo, se a gente comparar as realidades, nos Estados Unidos é muito fácil fazer pesquisa científica, porque eles têm muito dinheiro. Canadá, Europa, eles têm dinheiro. Por que pesquisa custa caro? Porque se a gente parar pra pensar assim, é caro você hoje comprar um marcador, é caro você pagar um funcionário para fazer toda a parte técnica, é caro para você publicar numa revista científica de impacto, né? Já teve situações assim de um trabalho que eu publiquei numa revista que o valor que eles cobraram para publicação 3 mil euros, né? Então se para pensar, 3 mil euros hoje dá mais de 18 mil reais. Sim. Para publicar um trabalho. Né? A gente está com um trabalho agora para publicar também, a gente estava discutindo, né? Infolaudo vai bancar essa publicação e tal. A maioria das revistas que tem um peso, assim, um fator de impacto relevante, elas cobram para que seus artigos sejam publicados. Isso depois do artigo passar por toda aquela tramitação, avaliação, corpo editorial, revisores e tudo mais, né? E então existe um custo bem elevado e significativo quando a gente fala em pesquisa científica. Não existe uma forma gratuita. Não. De se fazer pesquisa. Nada é gratuito. Não dá para só debruçar, a mais leiga. Existe uma parte que é tempo, né? Que a gente vai sentar, vai tentar, e tempo não vai de pesquisar, graça vai também. estudar e tal, mas para a execução mesmo de um trabalho científico, isso custa dinheiro. Puxa vida, gente. Isso não tá certo. E a gente é muito dependente ainda de financiamento apenas de verba pública. Uhum. Quando você compara Estados Unidos e Europa, você vê que tem um aporte financeiro de instituições privadas, de fundações, que fomentam a pesquisa. Aqui no Brasil, essa cultura ela ainda está muito atrasada. Né? Então, a gente acaba sendo... você imaginar que todos os estados da federação se debatem por um edital do governo federal, suponha. São muitas universidades, muitas ideias boas, só que custa dinheiro. Quando você quer fazer uma análise de um marcador tumoral, a gente tem que comprar um anticorpo. A gente tem que pagar o técnico para fazer aquela análise. Então, tem que vir dinheiro. E são insumos caros. E, infelizmente, vai todo mundo... É como se fosse um imenso gargalo que vão todas as universidades atrás de um ou outro edital de fomento. Sim. O fomento do governo federal, do governo estadual. E aí fica naquela da gente esperar uma iniciativa privada. Existem fundações? Existem, mas são muito poucas. Entendi. Aproveitando esse gancho, você que foi pesquisador um tempão aí fora do país... Qual é a principal diferença que você vê de conseguir ser pesquisador lá e pesquisador aqui? É isso? É investimento financeiro? O investimento financeiro, ele é incomparável. Incomparável. Eu vou me utilizar como exemplo, né?
que daí fica mais fácil para não cometer gafes. Mas boa parte do dinheiro que sustentava o nosso laboratório, que era um laboratório lá, ele vinha de uma fundação criada por uma família, óbvio, uma família com posses, enfim, de empresários do ramo do vestuário, cujo o fundador dessa empresa faleceu com diabetes, enfim, eles criaram a fundação e eles, com o lucro da empresa, parte desse lucro eles destinam a fomentar pesquisa na área de diabetes, até em memória do fundador da empresa, sabe? Então, é uma diferença monstruosa de cultura. É cultural. Monstruosa. Então, isso a gente não tem aqui. Não tem. E aí acaba que o nosso desenvolvimento de trabalho científico, ele fica, óbvio, atrás. Não por não termos mentes. Não por não termos mão de obra. Porque a gente não consegue comprar um insumo, às vezes. Tá. Mas aí, me diz uma coisa. Vamos pensar numa possibilidade maravilhosa aqui no Brasil. Uma família, na mesma situação. Ela conseguiria fazer isso facilmente ou ela esbarraria em legislação, em impostos, em... Episódio 3 do podcast, um jurista. Pois é. Pois é, porque eu fico pensando que às vezes até tem alguém que queira. Mas é o que o Rafael falou, é cultural, né? O que acontece? Nos Estados Unidos também tem muito disso, né? A pessoa, ela termina o seu processo de formação, ou ela tem, por exemplo, St. Jude Hospital é um exemplo disso, né? Um judeu que foi morar nos Estados Unidos, ele considerou que os Estados Unidos deu todas as condições para ele se tornar um bilionário, e aí ele, em retribuição, decidiu construir um maior hospital pediátrico, talvez, do mundo. Né? E deu de presente ali, que é o St. Jude. Então, assim, ó, existe... Porque ele sabe como o dinheiro dele vai ser utilizado. Né? Então, assim, culturalmente, aqui no Brasil existe já desconfiança, né? Será que o dinheiro que eu vou lá aportar para aquela instituição, ele vai ser usado dessa forma? Existe aquela coisa cultural, desconfiança que o brasileiro já naturalmente tem, né? Historicamente ele tem. Então, é difícil imaginar. A gente teria que fazer um trabalho muito de formiguinha e começar a mudar daqui para frente, para que lá adiante as coisas se revertam a nosso favor. É porque eu fico pensando, vocês criaram o biobanco, então vocês já deram o primeiro passo para que o pesquisador tenha de onde partir, né? Isso. E aí, isso não tende a lá no futuro falar, tá, tem aqui, mas chega lá e esbarra, porque daí não tem verba, porque daí depende da verba pública, não vem... Isso teria que caminhar junto, né? Mas ali eu acho que normalmente quem vai acabar se beneficiando utilizando o biobanco, ele já vai ter mais ou menos a rota dele bem traçada, né? Eu acho que não vai ser algo impeditivo de começar o projeto lá na frente, por falta de recursos vamos parar, não vai dar para continuar. Ele já sabe o passo a passo. Isso é até uma das etapas da tramitação junto ao Comitê de Ética. Você tem que ter um orçamento e você tem que mostrar, eu vou preciso de tantos R$1.000 para essa pesquisa e ele vem deste edital, ele vem dessa empresa. Então, faz parte da tramitação, porque não seria ético eu utilizar material biológico humano, sendo que eu não tenho as condições de concluir. Eu só vou ficar chafurdando naquele material. Não faz sentido. Sim. Então, faz parte da tramitação do Comitê de Ética. Exatamente. Entendi. Tende a melhorar? Tem alguma perspectiva, algum cenário... Ok, já está respondido. Realmente, investimento em saúde, de forma geral, no nosso país é crítico, né? É crítico, mas também não é impossível, né? Sim, é boa vontade que falta. É destinar para o lugar certo. Exatamente. E aí a gente volta naquele assunto de política, né? Porque potencial, então, temos, né? De forma geral, potencial como muito Brasil, grande. como Estado, como região sul. Com certeza. Temos bons profissionais, temos material, só falta mesmo essa outra parte mais complexa. Tá, e hoje no Infolaudo, o que já está em andamento, em desenvolvimento e pesquisa utilizando o biobanco? Já temos alguma... Nesse momento, a gente, como eu comentei, nós estamos coletando as primeiras amostras. Então, é algo que recentemente começou. Nós tivemos que fazer toda a parte de treinamento, organização, de infraestrutura, né, de pessoal mesmo, e a gente começou a coletar. Nós não temos nenhum estudo com o material do biobanco hoje em desenvolvimento. Até porque eu preciso, tão logo a gente complete um ano, fazer uma análise. Eu tenho tantas amostras de tal tipo de material, para a gente saber onde que a gente pode transitar. Hoje, o Infolaudo, a gente trabalha mais com estudos, relato de caso, como eu comentei, que a gente acha um caso interessante, a gente entra em contato com o paciente, convida, faz o trâmite legal, o Comitê de Ética,
convida a participar de um estudo, e dados epidemiológicos. Então, quando a gente consegue comparar os dados que já são alguns de domínio público com dados que ficam armazenados no banco de dados, não acessando o material biológico. Ficou confuso, calma. O Infolaudo, ele tem os laudos todos armazenados num banco de dados. A gente consegue analisar, um exemplo bem simples. Em 2025, o que a gente teve de diagnóstico de câncer de pulmão? A gente pega esses dados de 2025, tira uma ou outra informação. Isso você pode fazer um trabalho científico nesse sentido, mas eu não estou mexendo de novo no material biológico. É só aquela informação que já foi coletada por conta do laudo. Isso são perfis epidemiológicos. Isso a gente já pode fazer. Recentemente, felizmente, tivemos uma boa notícia de um trabalho muito bacana que está saindo do forno agora. Fizemos a correção recentemente e esse tipo de trabalho já está em andamento. Pode contar? Não, ainda não? Aí, A gente conta no momento oportuno, né? Então Mas tá. ele foi aprovado já para publicação. Uau. É um trabalho, assim, que ele tem uma relevância e tem um impacto bem importante. Joia, então já temos um próximo assunto de podcast. Com certeza. tá chegando. Isso leva quanto tempo, mais ou menos? Agora é rápido, né? Questão de semanas? Semanas, poucos meses, talvez. Tá. Porque as correções foram feitas, já foi encaminhado, o trabalho já foi aceito para publicação. Que joia. Qual a sua função como Lab Manager? Lab Manager. Bom, o termo Lab Manager, na área biomédica tem muito disso, né? De manter o termo em inglês, né? Alguns termos em inglês. O próprio DNA, né? Então, DNA, RNA são termos em inglês. Então, isso é bem comum. Mas nada mais é do que fazer a parte da gestão, da gerência, da parte técnica do laboratório. Então, desde a macroscopia, que é o nosso primeiro setor, digamos assim, quando a amostra chega, a biópsia, a peça cirúrgica chega, até chegar na mesa dos patologistas para o laudo, eu tenho que ficar acompanhando essa rotina, né? Atendendo algumas demandas, dinamizando o processo, tentando fazer com que a gente cumpra os prazos, que é algo importante, é um dos princípios do Infolaudo, tentar liberar o laudo tão logo possível seja, porque a gente sabe que do outro lado tem um paciente que está esperando essa informação para definir um tratamento. Então, basicamente, é cuidar dessa parte de gestão, junto com o nosso time técnico, que, diga-se de passagem, a gente tem um time técnico muito bom, eu sou bem feliz com o nosso time lá, eles trabalham super bem. E dentro das atribuições da parte de gerência técnica, fica o biobanco, porque é um material biológico que foi manipulado e que tem que ser acondicionado da maneira correta. Então, basicamente, é cuidar desse material até que Dr. Ogata, doutora Lu, consigam emitir os laudos. E a função do Rafa lá dentro do laboratório, assim, agora como coordenador da equipe técnica, também nos ajuda bastante, nos tira um peso muito grande, assim, porque existem pequenos pontos durante a nossa rotina, e se em qualquer trabalho isso acontece, que a gente precisa fazer uma determinada correção, uma melhoria e tal, e a função hoje do Rafa lá é justamente trabalhar nesses pontos, que são pontos críticos, que muitas vezes tira o patologista da bancada, do diagnóstico, e faz com que o patologista se envolva em rotina da técnica mesmo, né? No processamento do material e tudo mais. E com o Rafa lá agora, o Rafa tirou esse peso da gente e ele acaba resolvendo bastante gargalinhos que ocorrem dentro da nossa rotina. Joia. Como é que vocês enxergam o futuro da pesquisa dentro do laboratório? Eu acho que é muito promissor. Primeiro porque a gente tem uma equipe com vontade. Nossa equipe é muito boa mesmo. Eu assino embaixo, eu reitero tudo aquilo que o Rafa falou. A equipe é espetacular. A gente tem material para pesquisa, né? A parte da questão de financiamento, a gente vai dar um jeito. E a gente vai fazer, né? E acho que assim, o futuro é muito promissor, acho que só tende a aumentar, né? O número de pesquisas que o laboratório vai produzir, pesquisas de qualidade mesmo, né? Então, a gente até colocar aqui uma vontade que a gente tem é que um dia esse nosso trabalho acabe se transformando num mestrado, num doutorado, né, vinculado a alguma instituição de ensino, tá? Então esse é o nosso maior sonho, o nosso objetivo. A gente tem que colocar os objetivos lá na frente e correr atrás, né? Quem quer faz, né? Adorei a frase, a gente vai fazer, a gente vai dar um jeito, viu, a gente né? vai conseguir. A gente vai, claro. É isso, tá certíssimo. Rafa, vou te chamar de Rafa também. Fique à vontade.
Dentro do laboratório, com essa sua nova função, tem quanto tempo que você veio? 1 ano que você está efetivamente? Eu comecei com o Infolaudo oficialmente em setembro de 2024. Tá. Aí Vamos eu considerar aí fui ampliando a participação lá no um grupo. ano e pouquinho aí. Qual é a tua perspectiva para o futuro? Eu me sinto em casa lá, até porque a gente já tinha uma amizade anterior, né? A gente compartilhava a atividade docente. Eu gosto com quem eu trabalho. A gente tem um time que é um time com vontade. Uma coisa que você não espera é que o próprio time que tá lá na técnica venha perguntar de produção científica. Então isso te dá um certo ânimo, sabe? Tu vê que o teu time que tá lá trabalhando, ele não tá sossegado. Ele quer mais. E se ele quer mais, a gente vai ralar para dar mais a ele. Então isso é motivador, sabe? Por eu ter essa veia de pesquisa, na minha graduação, eu entrei na faculdade em 2002, desde 2003 eu faço pesquisa. É o meu vício, digamos assim. Então saber que eu vou continuar trabalhando, vou ter uma rotina que vai me permitir isso é bem motivador, bem interessante. Que legal. Vou incomodar bastante o Infolaudo. Coisa Tomara que boa, sim, né? Vou incomodar bastante. Bom, a gente tá chegando no final. Vou fazer uma pergunta aquela assim. O Infolaudo está precisando de estagiários? Porque se tiver precisando, a hora é agora. Você olha para aquela câmera e você fala, você... Isso eu deixo contigo. O Infolaudo precisa, as portas do Infolaudo sempre estarão abertas para estagiários. Isso por quê? Porque existem tipos de estágio. E a gente tem uma rotina grande, a gente consegue colocar estagiário para aprender junto com o time que já é efetivo. Então, sempre vai ter espaço para estagiário nos diferentes setores. Eu acho que não só da técnica, até mesmo estagiários da parte administrativa, sabe? Portas abertas sempre. Que legal. A gente tem um cuidado de selecionar, claro, querendo ou não, a gente precisa de alguém que se enquadre em algumas questões do Infolaudo, Sim. mas as portas abertas. Que legal. Então não perde essa oportunidade, hein? Porta aberta. Mensagem que vocês deixam para estudantes da área, para possíveis pesquisadores, quem sonha com isso, que mensagem vocês deixariam aí de estímulo, de incentivo para esse pessoal? O estímulo é que a gente sempre tem que buscar crescimento profissional, pessoal. A pesquisa científica, ela é cativante, como eu digo sempre. Sempre que nós temos alguma dúvida e essa dúvida fomenta uma ideia de projeto, um trabalho que pode ter alguma repercussão, várias outras dúvidas e perguntas surgem, né? Então, o que cativa hoje na pesquisa científica é isso, é que é um vício. Você começa e não consegue parar mais, porque você acha que você vai responder uma dúvida que você tem. Tudo bem, você pode até responder aquela dúvida pontualmente, mas outras dúvidas surgirão a partir daquela pergunta. E aí você acaba se envolvendo. Então, acho que a pesquisa científica, ela é fundamental para o avanço da sociedade. Nós, como sociedade, como humanidade, a gente só cresce porque a pesquisa científica cresce, né? Acho que seriam essas as minhas palavras e o meu incentivo, né? O meu take message home, né? Perfeito. Viu? Lab Manager? Você viu o Lab Manager? Take message home. Você, Rafa. Por a gente ter essa atribuição de docente também, acho que a grande mensagem é não se acomodar. Hoje eu trabalho com a inteligência artificial todo dia, mas a inteligência artificial, ela é um colega meu de trabalho. Nosso medo é que a gente se acomode a tal ponto que a gente perca essa capacidade de pensar. E veja, a pessoa que se acomoda, muito provavelmente ela não vai ter espaço no futuro. Então a gente quer que o pessoal tenha cada vez mais sede, utilize a ferramenta. Mas tenha cada vez mais sede para instigar a ferramenta para trazer mais problemas e muito mais soluções e muito mais questionamentos. Acho que esse é a grande mensagem. A gente tem uma certa preocupação com eu não posso me acomodar. Então, se eu pudesse, né, incentivar de alguma maneira, cara, não se acomode, utilize ferramenta de inteligência artificial para ser o teu colega de trabalho, mas tu tem que ter a sede de ir atrás de por que esse microfone tem que ficar a essa distância, sabe? Te desafia, vai atrás de pergunta e é isso que faz a pessoa ser diferente dos demais, senão vai ser só mais um. Sensacional. Obrigada, muito obrigada, Rafael, obrigado, Daniel, foi ótimo esse bate-papo.
A gente tenta levar de uma forma mais leve, mais compreensiva para o público leigo, que é também um dos nossos focos aqui no Infopod. Eu sei que a comunidade médica e de biólogos, enfim, da saúde vai nos assistir, mas a gente quer esclarecer também para a sociedade comum, né? Então, você que nos assiste, espero que você tenha gostado. Mais um episódio do Infopod. Muito obrigada pela sua audiência. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, segue o Grupo Infolaudo nas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube, ativa também o sininho, faz tudo o que for possível para você ser notificado e receber mais informação, porque informação nunca é demais e o Grupo Infolaudo está aqui para isso. Afinal de contas, nunca é só um laudo. Um beijo no coração e até a próxima.